Você sabia que existem grandes estrelas que, neste exato momento, estão encarando a morte em um silêncio absoluto e doloroso? Estamos falando de doenças terminais, cruéis diagnósticos que devastam a alma e batalhas difíceis que permanecem ocultas do público. Estas 20 celebridades renomadas estão lutando desesperadamente por suas vidas e preferem que você não saiba de nada. Começamos com a incrível Linda Ronstadt. A voz dela era fogo puro, incrivelmente versátil e totalmente inesquecível. Linda Ronstadt não apenas cantava, ela dominava com maestria cada palco onde pisava. Seja rock, country, baladas ou mariachi, nenhum gênero resistia ao seu talento até que a vida, de forma cruel, lhe tirou aquilo que ela mais amava. Em 2013, a notícia caiu como uma sentença final: Parkinson. E com isso, veio uma frase que partiu milhões de corações: "Eu não consigo mais cantar." Para uma lenda viva como ela, perder a voz foi muito mais do que um simples diagnóstico médico. Foi uma verdadeira queda livre no vazio. Mas Linda não desapareceu. Ela não se escondeu nas sombras. Em vez disso, ela se reinventou completamente. Ela escreveu suas memórias no livro Simple Dreams, onde abriu sua história de vida sem enfeites, com total sinceridade e transparência. Ela falou sobre a glória, sim, mas também sobre o luto profundo de se saber prisioneira do próprio corpo, de não conseguir cantar uma única nota sem tremer e de ter que se despedir dos palcos para sempre sem nenhum aviso prévio. Mas o que havia de mais poderoso em Linda não estava apenas na sua voz lendária, mas sim na sua consciência social inabalável. Ela usou toda a sua fama para criar consciência urgente sobre o Parkinson. Rompeu o silêncio, educou o público e acompanhou outros que sofriam com a mesma dor. Ela se transformou em algo muito maior do que uma estrela. Tornou-se um guia, um farol de esperança para todos aqueles que enfrentavam o mesmo destino cruel. Hoje, embora não cante mais, ela continua sendo a própria música. Embora não atue, continua inspirando gerações inteiras. Porque Linda Ronstadt entendeu que existe algo que nem mesmo a doença pode roubar a alma de uma verdadeira artista. Sua voz pode ter se apagado, mas seu eco continua retumbando com muito mais força do que nunca. Tim Curry. Durante décadas, ele foi a própria definição de energia pura, um ícone absoluto e venerado, tanto do teatro quanto do cinema. Sua voz potente, sua risada marcante e seu olhar penetrante eletrizavam a todos, mas em 2012, o destino o atingiu como um raio devastador. Um derrame cerebral grave e repentino ameaçou apagar tudo o que ele havia construído com tanto esforço. Tim, o lendário e inesquecível ator de The Rocky Horror Picture Show, passou de dançar de salto alto no palco para lutar desesperadamente para articular uma única palavra. Seu corpo paralisou, sua voz falhou e sua vida mudou para sempre. Muitas pessoas pensaram que a história dele terminava ali naquele momento trágico, mas estavam completamente enganadas. Mesmo preso a uma cadeira de rodas e com grande dificuldade para se mover, Curry fez o impensável: ele regressou. E não voltou apenas como uma lembrança distante, mas como uma força viva e pulsante. Ele se reinventou maravilhosamente e encontrou na dublagem e na atuação de voz um novo e poderoso propósito de vida. Aquela mesma voz que o derrame tentou cruelmente lhe roubar tornou-se sua maior arma de resistência. Ele não falava apenas para atuar, ele falava para sobreviver a cada dia. Enquanto o mundo acreditava que ele estava perdido para sempre, ele gravava, interpretava e continuava criando incansavelmente, desafiando toda a lógica e inspirando milhares de fãs, porque Tim não precisava caminhar para avançar, nem cantar para emocionar. Ele só precisava ser verdadeiramente ouvido. Michael J. Fox. Nos anos 80, ele era o garoto de ouro de Hollywood, o carismático Marty McFly, De Volta para o Futuro. Ágil, divertido e absolutamente imparável.
Ninguém imaginava que por trás daquele sorriso brilhante começava uma batalha silenciosa e devastadora. Aos 29 anos, Michael J. Fox recebeu um diagnóstico demolidor, a doença de Parkinson. Um futuro incerto e trêmulo, uma carreira em risco total e uma vida que foi completamente transformada. No começo de tudo, ele escondeu a verdade por medo, por orgulho ferido e por uma dor profunda. Mas em 1998, ele fez o impensável, contou tudo na televisão, em revistas e entrevistas, não buscando compaixão alheia, mas por pura convicção pessoal. E foi exatamente aí que começou seu glorioso segundo ato. Ele fundou a Fundação Michael J. Fox para impulsionar a pesquisa e a cura do Parkinson. Arrecadou mais de $1 bilhão em doações. Ele se tornou o rosto visível e corajoso de uma luta que milhares de pessoas enfrentavam no silêncio. Ele voltou a atuar com garra mesmo, enquanto suas mãos tremiam incontrolavelmente diante das câmeras. Escreveu livros, deu palestras impactantes, inspirou documentários. Tudo isso com uma honestidade brutal, sem maquiagem, sem falsos heroísmos, com muito humor e com alma. Em 2023, ele admitiu que a doença estava piorando progressivamente. "Eu não vou chegar aos 80 anos", disse ele sem demonstrar medo algum. Mas ele não se deteve, porque para ele cada dia era uma nova e preciosa oportunidade de ajudar o próximo, de amar e de resistir. Michael J. Fox já não é apenas uma estrela de cinema. Ele é uma força da natureza, um símbolo eterno, um testemunho vivo de que é possível cair várias vezes e continuar de pé. Ele não viajou para o futuro, mas mudou o presente de milhões de pessoas. Neil Diamond. Durante mais de 5 décadas ininterruptas, ele foi a trilha sonora emocionante da vida de milhões. Sweet Caroline não era apenas um sucesso passageiro, era um verdadeiro hino. Sua voz, sua presença de palco e sua mística faziam de Neil Diamond alguém simplesmente eterno. Mas, em 2018, justamente quando celebrava seus 50 anos de carreira, o pano caiu de repente. O diagnóstico frio, doença de Parkinson. O tremor nas mãos não era um simples sintoma, era o começo do silêncio. Os shows foram cancelados, as turnês suspensas e os fãs ficaram completamente devastados. Mas Neil não se despediu porque sua história não se tratava de um adeus, mas sim de uma profunda e necessária transformação. Do silêncio do estúdio e na solidão de seu lar, o ídolo que um dia lotou estádios inteiros prometeu algo mais forte que qualquer aplauso: continuar compondo músicas. Apesar de todo o tremor que sentia, mesmo com o peso do cansaço, e apesar de toda a dor física, Diamond fez uma escolha corajosa, decidiu não desaparecer. Ele optou por continuar sendo uma voz ativa, mesmo não estando mais nos palcos. Cada letra escrita, cada acorde tocado e cada mensagem enviada aos seus fãs era um verdadeiro ato de resistência. Porque, embora seu corpo estivesse fraquejando, seu espírito rugia com uma força que nunca tinha mostrado antes. Tom Hanks é conhecido como o bom moço da América, aquele herói inesquecível de filmes clássicos como Forrest Gump, Náufrago e Filadélfia. Um homem que parecia ser totalmente invencível. Porém, no ano de 2013, durante uma entrevista casual, ele soltou uma frase que surpreendeu o mundo inteiro. "Eu tenho diabetes tipo 2. Aquilo não foi um anúncio planejado e nem um comunicado oficial da imprensa. Foi simplesmente a realidade, falando alto, totalmente sem filtros." Durante muitos e muitos anos, o ator Tom Hanks vinha sofrendo com mudanças bruscas de peso por causa de seus papéis no cinema. Engordar e emagrecer, transformar o próprio corpo como se ele fosse feito de argila moldável. Mas o preço dessa dedicação chegou, seus níveis de açúcar estavam alterados desde que ele tinha 36 anos de idade. E o diagnóstico médico foi claro e definitivo. A resposta dele não foi dramática, foi extremamente real.
Ele admitiu honestamente como era difícil mudar seus hábitos de vida, deixar de lado o açúcar, o álcool e a carne vermelha. Ele teve que aprender a dizer não, justamente quando seu corpo implorava por um sim. Mas a atitude mais corajosa de todas foi a sua franqueza. Ele falou abertamente sobre os efeitos colaterais dos medicamentos, sobre o cansaço constante, a inflamação e aquela dor invisível que ninguém consegue ver por trás de todo o glamour. E com essa atitude, ele quebrou um grande mito, a ideia de que as celebridades são imunes a tudo e de que aquilo que não é mostrado nas câmeras simplesmente não existe. Tom Hanks não permitiu que a doença o definisse como pessoa. Ele continuou atuando, produzindo filmes e inspirando a todos nós. Mas ele também continuou nos lembrando de algo fundamental. A saúde não é um papel de cinema. É uma realidade dura que precisamos interpretar todos os dias. Sam Neill era aquele homem que corria desesperadamente entre os dinossauros em Jurassic Park, o rosto da coragem em Mundos Impossíveis. Só que em 2023, a ameaça não foi pré-histórica. Ela foi silenciosa, letal e muito real. O diagnóstico foi assustador: linfoma em estágio 3, um tipo agressivo de câncer que ataca diretamente o sangue. Foi um golpe devastador que não ameaçava apenas a sua vida, mas também a sua identidade como artista, como avô e como ser humano. E para piorar, a quimioterapia não funcionou. Enquanto seu corpo se debilitava e o futuro parecia incerto, Sam Neill não se escondeu e nem baixou a cabeça. No meio daquela tempestade, ele fez algo radical: começou a escrever. Com uma sinceridade brutal, ele começou a redigir suas memórias no livro intitulado Eu Já Te Contei Isso. Era uma carta aberta aos seus netos. Não como uma despedida, mas sim como um legado. Ele confessou: não sei quanto tempo me resta, mas quero muito que vocês saibam quem eu realmente sou. Eu quero que vocês conheçam a minha verdadeira história. Enquanto o câncer tentava lhe arrebatar o controle de tudo, Sam enfrentou a doença com palavras, com memórias e com muita humanidade. E quando tudo parecia estar desmoronando, um tratamento experimental ofereceu uma pequena faísca de esperança. Eram infusões a cada 2 semanas, esgotantes e dolorosas, mas salvadoras. Hoje Sam Neill continua aqui entre nós, não como uma estrela de cinema distante, mas sim como um homem, real um homem, que teve a coragem de enfrentar a morte com tinta e papel, e que transformou o seu medo em uma herança valiosa. Sua história não se resume à doença. É sobre coragem, sobre deixar uma marca no mundo e sobre contar a sua verdade antes que o tempo o impeça. Catherine Zeta-Jones, uma mulher glamourosa, elegante e magnética. Catherine parecia ser feita de uma mistura de aço e seda. Mas no ano de 2011, o mundo descobriu que até mesmo as estrelas mais deslumbrantes também podem se quebrar por dentro. O diagnóstico foi transtorno bipolar do tipo 2. Uma doença silenciosa, às vezes invisível aos olhos, mas extremamente feroz. Eram mais dias de escuridão do que de euforia, mais lágrimas escondidas do que risos no tapete vermelho. Durante anos ela ocultou isso de todos. Como alguém pode mostrar vulnerabilidade quando o mundo inteiro espera perfeição? Mas então chegou um ponto de ruptura inevitável. Seu marido, Michael Douglas, estava enfrentando um câncer de garganta e ela sentia que estava desmoronando emocionalmente. Então ela decidiu falar, decidiu se curar. Internou-se voluntariamente para tratamento e, quando saiu, contou tudo. Não para criar um escândalo, mas por pura coragem, porque ela sabia que se apenas uma única pessoa se sentisse menos sozinha, graças à sua história, tudo já teria valido a pena. Desde então, Catherine se transformou em uma voz ativa e importante em prol da saúde mental. Ela falou sobre as recaídas, sobre o medo e sobre como, mesmo entre os flashes das câmeras e os prêmios, pode haver noites intermináveis de um vazio profundo. E ainda assim, ela continuou brilhando. Não por esconder a sua dor, mas por abraçá-la, pois entendeu que mostrar a sua verdade não te debilita. Pelo contrário, te liberta. Durante anos, Dustin Diamond
Foi aquele garoto desajeitado, engraçado e inesquecível da série Saved by the Bell. Screech não era apenas um personagem, ele fez parte da infância de milhões de pessoas. Mas, por trás das câmeras, a vida real de Dustin Diamond foi muito diferente. Ele lidou com a fama precoce, escândalos e momentos sombrios. Mas também travou uma luta constante para ser compreendido e, acima de tudo, para sobreviver. Em janeiro de 2021, o mundo inteiro soube do impensável Dustin havia sido diagnosticado com câncer em estágio 4, um carcinoma agressivo de pequenas células. Era um inimigo implacável que não lhe deu tempo nem sequer para processar a notícia. Apenas algumas semanas depois, no dia 1º de fevereiro, ele infelizmente faleceu. Ele tinha apenas 44 anos de idade. Tudo aconteceu tão rápido, foi tão brutal e tão silencioso. Muitos recordaram seus momentos cômicos, suas piadas inesquecíveis e aquela risada contagiante. Mas pouquíssimas pessoas sabiam das batalhas internas cruéis que ele enfrentava, sentindo todo o peso esmagador da fama infantil e da luta constante e exaustiva para encontrar o seu próprio lugar em um mundo que muitas vezes insistia em lembrá-lo apenas por um único papel. A morte dele acendeu alertas graves sobre o câncer, sim, mas também trouxe à tona a saúde mental, a fragilidade humana e essa tendência triste da sociedade de esquecer o homem que existe por trás do personagem. Dustin Diamond definitivamente não teve uma vida perfeita, longe disso, mas ele a viveu com total autenticidade. E no final, deixou uma lição poderosa para todos nós. O riso pode servir como um escudo, mas também pode ser um grito desesperado de socorro. Wendy Williams, franca, sem censura e totalmente provocadora. Wendy Williams construiu um verdadeiro império, usando sua língua afiada e seu estilo audaz. Mas o que o público nem imaginava era que por trás de toda aquela maquiagem do microfone e das manchetes, escondia-se um corpo exausto e uma mente que estava no limite. Em 2018, ela revelou aquilo que tentou ocultar por anos. Ela sofre da doença de Graves, um transtorno autoimune sério, que afeta a tireoide. A fadiga extrema, a ansiedade avassaladora e as mudanças físicas visíveis eram apenas a ponta do iceberg de tudo o que ela passava. Mas não foi apenas uma batalha médica. Foi uma luta emocional mental e, infelizmente, muito pública. Wendy colapsou ao vivo, desmaiou na frente das câmeras, e o mundo a julgou antes mesmo de perguntar o que houve. Mas ela voltou com a mesma força, com a mesma voz potente e com uma confissão brutal. Ela também lidava com depressão profunda e transtornos mentais, e estava simplesmente cansada de fingir que estava tudo bem. Desde então, ela falou abertamente sobre os remédios, sobre as recaídas e sobre aqueles dias difíceis em que ela sequer queria sair da cama. Ela fez isso por ela mesma e pelos milhões de pessoas que a ouviam de suas próprias camas, lutando exatamente contra a mesma coisa. Apesar de suas ausências na televisão, dos altos e baixos e das críticas constantes, Wendy nunca deixou de ser a Wendy. Forte, imperfeita e absolutamente real. A história dela não é apenas a de uma diva da mídia, é a de uma mulher que se recusou a deixar que sua saúde a definisse em segredo, alguém que usou sua voz, mesmo quebrada, para ajudar outros a se curarem. Porque quando uma figura como a Wendy tem a coragem de dizer "Não, eu não estou bem", milhares de pessoas aprendem que está tudo bem não estar bem. Selma Blair. No tapete vermelho, ela brilhava na tela. Ela hipnotizava. Mas, em 2018, Selma Blair deixou o mundo ver algo que Hollywood raramente mostra, a verdade nua e crua. O diagnóstico esclerose múltipla. Uma doença imprevisível que ataca o sistema nervoso, roubando o equilíbrio, a força e às vezes até a esperança. Selma poderia ter escondido tudo, poderia ter desaparecido em silêncio, mas ela não fez isso. Ela apareceu em bailes de gala usando sua bengala. Compartilhou vídeos de suas mãos trêmulas, de sua voz falhando e de seu próprio corpo atraindo. Ela mostrou a dor,
a frustração, a humilhação. E com isso, mudou completamente a conversa sobre o assunto. Deixou claro que a beleza não desaparece com a doença, que vulnerabilidade não é fraqueza e que mesmo à beira de um colapso é possível ser poderosa. Cada aparição pública foi um ato de coragem genuína. Cada palavra compartilhada foi uma faísca de empatia. A luta dela não foi apenas contra a esclerose múltipla, foi contra o silêncio, o estigma e o costume de esconder tudo aquilo que é incômodo. Selma Blair nos ensinou que não existe nada mais corajoso do que se mostrar exatamente como a gente é e que mesmo na escuridão há lugar para a luz. E a luz dela hoje continua mais acesa do que nunca. Nick Jonas, aos 13 anos, enquanto outros garotos só pensavam em shows futebol e lição de casa, Nick Jonas aprendia a injetar insulina para não morrer. O diagnóstico foi diabetes tipo 1, uma condição autoimune crônica e implacável. Naquele dia, a vida dele mudou para sempre, mas o Nick não parou. Ele não se permitiu ser definido pela doença. Enquanto seu corpo precisava de controles constantes, ele lotava estádios. Enquanto seu nível de açúcar podia despencar no meio de um show, ele dançava e cantava como se nada estivesse acontecendo. Era um adolescente carregando o peso de um adulto, e mesmo assim, ele brilhava intensamente. Quando chegou ao topo com os Jonas Brothers, ele poderia ter mantido a doença em segredo, mas escolheu fazer o contrário. Ele mostrou, explicou e transformou isso em uma bandeira. Fundou uma organização beneficente, deu palestras e visitou hospitais. Ele foi um exemplo vivo de que é possível viver plenamente e triunfar tendo diabetes. E o melhor de tudo é que ele nunca foi condescendente, ele foi real. Falou sobre como é difícil comer regradamente, sobre as quedas de energia, sobre os medos, mas também sobre como isso o tornou mais forte, mais disciplinado e mais humano. Kathy Bates, todos se lembram dela por Misery, onde ela encarnou o terror como ninguém. Mas o verdadeiro monstro não estava no roteiro, estava no próprio corpo dela. Primeiro foi o câncer de ovário, depois o de mama. 2 guerras, uma mulher. Em 2012, após sobreviver a ambas as batalhas, Kathy Bates não se escondeu, não se vitimizou, ela saiu para o mundo com uma determinação demolidora. Ela falou abertamente sobre as cirurgias difíceis da quimioterapia e sobre o linfedema que alterou completamente a sua vida após o tratamento. São temas que muitos preferem calar, mas ela não se silenciou. Ela disse que não existe absolutamente nada de glamouroso em lutar contra o câncer. Porém, existe sim muita força. E essa força precisa ser compartilhada com todos. Kathy usou a sua enorme plataforma para educar, para quebrar as barreiras do medo e para estender a mão àqueles que ainda estavam atravessando o fogo dessa batalha. Ela se transformou em uma voz poderosa para os invisíveis, virou o rosto de diversas campanhas e se tornou um verdadeiro símbolo de resistência. E enquanto tudo isso acontecia, ela continuou atuando, brilhando intensamente e ganhando prêmios, porque o câncer pode ter tocado o seu corpo, mas jamais alcançou o seu talento. Kathy Bates não venceu o câncer apenas com remédios. Ela o venceu com caráter, com uma coragem imensa e com uma verdade que queima por dentro. Às vezes, o papel mais difícil de todos é aquele que a vida te obriga a interpretar sem nenhum roteiro. Vamos falar de Lil Wayne. Sucesso, dinheiro, fama. Lil Wayne parecia ser indestrutível, uma máquina de fazer sucessos, um gênio lírico que transformou o rap para sempre. Mas por trás das correntes de ouro e dos palcos lotados, o cérebro dele tinha outros planos: epilepsia e convulsões frequentes, sendo algumas delas quase fatais. Durante muitos anos, ele ocultou tudo isso do público. Quando ele colapsava, dizia apenas que era exaustão ou cansaço extremo. Quando acordava em hospitais, a equipe dele pedia silêncio total. Mas chegou um momento em que ele simplesmente não conseguiu mais esconder a verdade. Após uma série grave de convulsões em 2013, algumas até enquanto voava em jatos privados, Lil Wayne falou sem filtros: "Sou propenso a convulsões. Se eu não descansar, eu posso morrer."
Essa frase mudou tudo. Ele deixou as festas de lado, reduziu o álcool e começou a priorizar o seu descanso. Não foi nada fácil e não foi imediato, mas ele entendeu algo que muitas pessoas aprendem tarde demais. Sem saúde não existe carreira, e sem descanso não há futuro. Mesmo com o diagnóstico, ele continuou lançando músicas, quebrando recordes e colaborando com os maiores nomes. Mas desta vez, ele fez tudo com muito mais consciência. Lil Wayne provou que não há nada mais real do que admitir os seus limites, e que não há nada mais corajoso do que encarar a morte várias vezes e dizer, ainda não. A música dele continua sendo fogo puro, mas a sua história é sobre sobrevivência. Olivia Newton-John. Nós a vimos cantar sobre o amor. Nós a vimos dançar em mundos de pura fantasia. O sorriso dela, a voz, a doçura, tudo parecia eterno. Mas por trás do ícone de Grease, existia uma guerreira silenciosa. Olivia Newton-John foi diagnosticada pela primeira vez com câncer de mama em 1992. Ela venceu, ou pelo menos foi o que o mundo acreditou. Mas em 2017, o inimigo voltou, e dessa vez muito mais forte. Estágio 4, com metástase na coluna vertebral. O corpo sofria, e a dor era diária, mas Olivia nunca se quebrou. Ela compartilhou cada etapa da sua luta, não pedindo pena, mas oferecendo esperança. Ela arrecadou milhões para a pesquisa e fundou centros especializados de tratamento, além de promover a medicina alternativa e o bem-estar integral. Ela se tornou um farol para pacientes que não tinham para onde olhar. Enquanto o câncer tentava consumi-la, ela escolheu se expandir ainda mais. Mais música, mais amor, mais vida. A voz dela continuou soando em hospitais, em fundações e nos corações daqueles que, assim como ela, lutavam uma batalha invisível. E quando, no dia 8 de agosto de 2022, Olivia se despediu do mundo, ela não se apagou, ela se transformou, porque algumas luzes não se extinguem, elas apenas se tornam eternas. Jack Nicholson. Uma sobrancelha levantada, uma risada insana e um olhar que dizia absolutamente tudo. Jack Nicholson não era apenas um ator, ele era um fenômeno, desde O Iluminado até Um Estranho no Ninho. A presença dele era tão forte que bastava um único gesto para dominar a cena. Mas nos últimos anos, Jack desapareceu. Já não há mais tapetes vermelhos, nem estreias, nem entrevistas, apenas rumores. As aparições públicas dele são quase fantasmagóricas. Alguns dizem que a memória dele está falhando, outros falam abertamente de demência, mas ele guarda silêncio. E é exatamente aí que nasce o verdadeiro mito. Porque, ao contrário de outros ícones, Jack escolheu ir embora sem se despedir, afastando-se antes que o mundo o visse cair. Ele preferiu ser lembrado como o titã que sempre foi, e não como uma sombra de si mesmo. Os amigos mais próximos o protegem, a família cuida dele e os fãs continuam esperando. Esperam por uma foto, uma palavra, ou qualquer sinal. Mas talvez esse seja o legado final de Nicholson, ensinar-nos que existe uma forma de envelhecer com dignidade em Hollywood, que é retirar-se quando você ainda tem o controle. Val Kilmer foi fogo, foi magnetismo com uma voz que atravessava a tela. Iceman em Top Gun, Jim Morrison em The Doors, Batman em Batman Eternamente. Val Kilmer era intensidade pura, mas em 2014, algo inesperado mudou o seu rumo. Câncer de garganta, um inimigo que foi direto ao coração da sua arte, a sua voz, 2 traqueostomias e cicatrizes visíveis. O homem que conquistou Hollywood ficou à beira do silêncio. E, no entanto, Val não desapareceu. Ele abriu as portas da sua intimidade de uma maneira profunda, como nunca tínhamos visto antes. Em seu documentário revelador, Val mostrou ao mundo toda a sua vulnerabilidade, expôs os seus medos mais íntimos e despiu a sua alma. Com a voz alterada, mas mantendo um olhar firme e penetrante, ele compartilhou a sua verdade de que o verdadeiro artista não precisa da fala para ser ouvido. Contra todas as probabilidades, ele voltou.
Em Top Gun Maverick apareceu como Iceman, um gesto, uma cena, um símbolo eterno. Foi a sua despedida sem palavras, mas com um impacto devastador. No dia 1º de abril de 2026, Val Kilmer partiu. Ele faleceu aos 65 anos. A notícia abalou profundamente o mundo do cinema, mas a sua partida não foi silêncio. Foi eco, foi homenagem, foi memória viva. Val Kilmer ensinou-nos que mesmo quando a voz se apaga, o espírito pode continuar a gritar com força. O seu legado não reside apenas nas frases memoráveis das suas personagens, mas na força inabalável com que viveu a sua vida. Ele resistiu e recusou-se a ser esquecido. Agora falamos de Selena Gomez. De ídolo da Disney a um ícone global indiscutível. Selena Gomez parecia ter tudo: fama, beleza e talento. Mas por trás dos palcos e dos milhões de seguidores, o seu corpo travava uma guerra secreta. Em 2015, ela revelou que sofria de lúpus, uma doença autoimune, cruel e silenciosa. É uma condição crônica e imprevisível, causando dores articulares, fadiga extrema e danos a órgãos vitais. No caso dela, os rins começaram a falhar. Em 2017, aconteceu o impensável. Ela precisava de um transplante urgente e a sua amiga Francia Raíssa tornou-se a sua salvadora. Ela doou um rim, um ato de amor puro que comoveu o mundo inteiro. Mas mesmo após a operação, os desafios não cessaram. Houve reações adversas, cirurgias complicadas, uma longa reabilitação física e também emocional. A pressão implacável da mídia, os rumores à saúde mental no limite. Selena, longe de se esconder, falou com lágrimas, com coragem e com verdade. Criou a Rare Beauty não apenas como uma marca de maquiagem, mas como uma declaração de que a beleza nasce de dentro, mesmo quando nos sentimos quebrados. Usou a sua voz poderosa para defender a saúde mental, para compartilhar a sua história e para lembrar ao mundo que ser vulnerável também é uma forma grandiosa de ser forte. Alex Trebek. Durante mais de 3 décadas, o seu rosto foi sinônimo de inteligência, elegância e calma absoluta. Jeopardy não era apenas um programa de televisão, era um ritual sagrado. E Alex Trebek era a sua alma. Em março de 2019, o anúncio caiu como um raio: câncer de pâncreas em estágio 4. Agressivo, implacável e mortal. Aos 80 anos, Alex tinha 2 opções: retirar-se em silêncio ou enfrentar o abismo diante de milhões de espectadores. Ele escolheu a segunda opção, agindo com franqueza, com têmpera e com uma humanidade tocante. Dia após dia, gravou novos episódios enquanto suportava a quimioterapia, dores intensas, fadiga e náuseas. Mas jamais perdeu o sorriso. Nunca deixou de ser a voz serena que conduzia cada pergunta com graça. Compartilhou o seu processo doloroso sem filtros. Falou do medo, do sofrimento, da possibilidade real de morrer. Mas também falou de esperança, de fé e de gratidão profunda. E quando chegou o momento, não foi trágico, foi sereno. Faleceu em 8 de novembro de 2020 em casa, cercado de amor e com a mesma dignidade com que viveu. O mundo não perdeu apenas um apresentador de televisão, perdeu um mestre, um símbolo. Um homem que nos lembrou que a sabedoria não está apenas nas respostas, mas em como enfrentamos as perguntas mais difíceis da vida. Bruce Willis. Durante décadas ele foi o invencível, o homem que caminhava descalço sobre vidros em Duro de Matar, que desarmava bombas, salvava o mundo e nunca perdia. Bruce Willis não era apenas um ator de ação, ele era uma verdadeira força da natureza. Mas em 2022, essa força começou a desmoronar. Primeiro veio a afasia, uma condição neurológica que afeta a linguagem. As palavras começaram a escapar-lhe, os roteiros tornaram-se inalcançáveis, a comunicação ficou confusa, os rumores cresciam e, finalmente, chegou a confirmação. Mais tarde, a sua família revelou a verdade mais dura e dolorosa de todas. Bruce tinha sido diagnosticado com demência frontotemporal, uma doença degenerativa sem cura que afeta a linguagem, o comportamento, a memória. Uma doença que rouba a essência da pessoa.
Ele retirou-se da atuação em silêncio, como se ele mesmo soubesse que a sua última grande cena não seria filmada, mas vivida na realidade. Desde então, a sua esposa Emma, as suas filhas e a sua ex-esposa Demi Moore têm sido o seu círculo de luz, compartilhando momentos e sustentando-o na escuridão. Elas recordam-lhe todos os dias com amor quem ele foi e quem ele ainda é. E o mundo respondeu com uma onda de carinho, porque Bruce não foi apenas John McClane ou o durão de Hollywood. Foi pai, marido e companheiro. E a sua luta pessoal contra a demência não o tornou menor, tornou-o infinitamente mais humano aos nossos olhos. Hoje, Bruce já não luta contra terroristas em arranha-céus. Ele luta contra algo invisível, mas continua sendo um herói, porque há batalhas que não se ganham com armas, mas com dignidade. E Bruce Willis, mesmo imerso no seu silêncio, continua a ensinar-nos como se deve lutar. Alex Trebek. Durante mais de 3 décadas, o rosto dele foi sinônimo absoluto de inteligência, elegância refinada e uma calma inabalável. Jeopardy não era apenas um programa de televisão, era um verdadeiro ritual. E Alex Trebek era a própria alma e o coração pulsante disso tudo. Em março de 2019, o anúncio caiu como um raio devastador sobre todos nós: câncer de pâncreas em estágio 4, agressivo, implacável e mortal. Aos 80 anos de idade, Alex tinha apenas 2 opções: aposentar-se em silêncio ou encarar esse abismo de frente sob os olhares de milhões de espectadores. Ele escolheu a segunda opção, agindo com uma franqueza brutal, com um temple de aço e uma humanidade comovente. Dia após dia, ele gravou novos episódios enquanto suportava bravamente a quimioterapia, dores intensas, fadiga extrema e náuseas, mas jamais perdeu o sorriso. Nunca deixou de ser aquela voz serena e firme que guiava cada pergunta do jogo com uma graça e dignidade inigualáveis. Ele compartilhou seu processo sem filtros. Falou do medo, da dor física, da possibilidade real de morrer, mas também falou de esperança, de fé inquebrantável e de gratidão. E quando o momento final chegou, não foi trágico, foi sereno, uma despedida cheia de paz. Ele faleceu em 8 de novembro de 2020, em sua casa, cercado de muito amor, mantendo a mesma dignidade com a qual viveu toda a sua vida. O mundo não perdeu apenas um apresentador de TV. Perdeu um mestre, um ícone eterno. E agora, Bruce Willis. Durante décadas, ele foi o invencível, o homem que caminhava descalço sobre cacos de vidro em Duro de Matar, que desarmava bombas, salvava o mundo e nunca, jamais perdia. Bruce Willis não era apenas um ator, ele era uma força da natureza. Mas em 2022, essa força inabalável começou a desmoronar. Primeiro veio a afasia, uma condição neurológica cruel que afeta diretamente a linguagem e a capacidade de comunicação. As palavras começaram a fugir dele. Os roteiros tornaram-se inalcançáveis, a comunicação ficou confusa. Os rumores cresciam sem parar. E finalmente chegou a confirmação. Mais tarde, sua família revelou a verdade mais dura e difícil de aceitar. Bruce havia sido diagnosticado com demência frontotemporal, uma doença degenerativa sem cura que afeta a linguagem, o comportamento, a memória e que rouba a essência da pessoa. Ele se retirou da atuação em silêncio, deixando os holofotes para trás, como se ele mesmo soubesse que sua última grande cena não seria filmada para o cinema, mas seria vivida na realidade. Desde então, sua esposa Emma, suas filhas e sua ex-esposa, Demi Moore, têm sido seu círculo de luz, compartilhando momentos, fotos e sorrisos, sustentando-o na escuridão e lembrando-o a cada dia de quem ele foi e quem ele é. E o mundo respondeu com uma onda gigantesca de amor, porque Bruce não foi apenas o John McClane ou o cara durão de Hollywood. Ele foi pai, esposo e um grande companheiro. E sua luta atual com a demência não o diminuiu, o tornou mais humano. Hoje, Bruce já não luta contra terroristas em arranha-céus, ele luta contra algo invisível e silencioso, mas mesmo assim, ele continua sendo um verdadeiro herói.